Fala, galera, seguindo essa questão do futebol feminino que a gente trouxe bastante na semana, das mulheres no esporte, eu sou suspeito com a Mari Capra, que a Mariana, para mim, é uma das melhores que eu conhecia, me ensinou bastante lá no Inter. Ela é assessora de imprensa das Gurias Coloradas, ela é repórter também na Rádio Colorada, ela é apresentada, repórter na TV Inter, ela faz tudo lá no Beira-Rio. Tudo bom, Mari? Tudo bem, Jair? Queria agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer estar participando aqui contigo. Acho que da mesma forma que tu falou, com tanto carinho de mim, eu também tenho muito carinho por ti, também aprendi muito contigo. Tu foi um dos meus grandes parceiros lá na Rádio Colorado, eu também só tenho a te agradecer. Né? Eu volto. Eu sou chato, é não vou desistir. Mari, como é que é o teu trabalho? Jornalista, explica para essa gurizada que tá te vendo, para essa mulherada que tá te vendo, que se inspira em ti, quer saber como é que é o teu trabalho, porque tu faz 1001 funções, né? Sempre que eu te vejo no Inter, tu fala bem louca, correndo de um lado pro outro. Eu falo, Mari, tem que entrar ao vivo na rádio. Já volto. Então, tu tá sempre fazendo 1000 coisas. Como é essa vida? E pra você ter uma ideia, a Mari é tão colorada, mas tão colorada, quando eu entrei no Inter no passado, acho que com 5 dias ela me olhou, tu vai, Curitiba? E eu, não sei. E ela, vamos de carro, vamos de ônibus. Tipo, a gente não tava escalado no jogo, né? Isso é muito coloradismo. É verdade, eu fui de carro, hein? Fui de carro, voltei de carro, a gente fez um bate-volta. Infelizmente o resultado não foi o mais positivo, mas foi uma baita experiência poder acompanhar o Inter, fazer toda essa função para poder ver esse jogo, né? E quanto à questão que tu perguntou do trabalho, na verdade, para quem não sabe, eu sei que tem, já contei isso várias vezes, mas eu comecei no Inter como estagiária, e eu era estagiária de fotografia. E depois de um tempo eu comecei a fazer, além de foto, eu fazia as matérias para o site. Depois teve um final de semana que nenhuma das meninas da TV Inter podia fazer a reportagem e eu fiz. Então eu fui aos poucos me acostumando com essas outras funções, né? E aí comecei a fazer um pouco de tudo. E depois, em final de 2018, a assessoria das Gurias Coloradas deixou de ser terceirizada e eu sempre fui uma pessoa que sempre defendeu muito o futebol feminino, sempre esteve junto com as gurias quando tinha oportunidade de estar cobrindo, eu sempre pedia para que eu fosse escalada. Então o pessoal viu em mim essa pessoa para confiar a responsabilidade de ser assessora do futebol feminino, justamente por essa ligação que eu tinha com o futebol feminino. Desde 2017 eu consigo acompanhar as gurias com matérias para TV ou enfim transmissões da rádio. E aí, então, eu recebi essa grande responsabilidade de ser assessora das gurias. E aí, hoje, claro, além das Gurias Coloradas, eu, como o Jairo disse, eu faço um pouco de tudo. Faço rádio também, quando possível, TV Inter também, nos jogos do masculino. E aí, vou me adaptando conforme que aparece. E faz bem tudo, né? Não é uma coisa assim que, tipo, faça... eu fico um pouco sentido só com as Gurias Coloradas elas não jogarem dentro do Beira-Rio. Eu acho que... Eu até, quando eu entrevistei a Diane, eu falei com ela que, tipo, a gente evoluiu tanto em tecnologia no mundo, e em 1990 podia jogar 2 partidas no estádio, uma preliminar e uma de fundo. Com tanta evolução, o gramado sofre tanto assim com 2 partidas, sabe? Isso eu acho que ainda poderia vir a acontecer, de como a Jenny falou para mim, tipo, imagina tu jogar a preliminar de Inter e São Paulo, imagina 40 mil pessoas vendo as gurias jogando, seria o máximo, né? Eu gostaria muito que as gurias pudessem fazer preliminares como era antigamente, porque todo mundo que viveu essa época sempre fala coisas muito positivas, né? Mas eu acho que a gente entende também a questão da preservação do gramado, porque são outras tecnologias, são outras preocupações. Acho que antigamente também não existiam todas essas preocupações, assim, mas que antes da pausa até as meninas jogariam no Beira-Rio, né, no jogo contra o Santos, que é um jogo importante, que ano passado trouxe pra gente uma vitória histórica, assim, uma vitória muito na garra, e que esse ano poderia ser acompanhado pela torcida no Beira-Rio. Então, acho que aos poucos a gente tem encontrado meios, o clube tem encontrado meios de poder dar oportunidade para que as gurias joguem no Beira-Rio também, como já jogaram outras vezes na estreia do Brasileirão de 2018, nas finais do Gauchão, Gauchão, né? né? Sim, Grenal. nas finais. Que a gente, esse ano de 2019, provavelmente, a gente teria jogado se a final não fosse colocada em Ijuí, né? Porque o Inter tem esse costume de mandar as finais de Gauchão no Beira-Rio. Então, acho que isso é uma coisa que só tende a crescer, porque, claro, as tecnologias vão se desenvolver cada vez mais, que nem tu falou, a gente já evoluiu muito, mas claro que a preocupação aumenta também, e que em breve espero que as tecnologias nos permitam que as meninas façam preliminar e o gramado não saia tão prejudicado,
ou que elas consigam jogar em dias alternativos, enfim, espero que as tecnologias o quanto antes possam nos permitir isso, porque realmente é uma coisa muito legal para elas, né? Ainda mais, como tu falou, a Jenny que jogou no Iranduba, já jogou na Arena Amazônia algumas vezes, porque lá o futebol feminino é uma das grandes coisas, né? Maior que o masculino. Então, já jogou com a arena lotada, enfim. Jogou até com a Vila Belmiro lotada contra o Santos, ela me contando aqui. Isso é bacana, também. Né? E acho que o Beira-Rio tem todo o potencial para ser um desses grandes estádios com grandes públicos históricos para o futebol feminino também. Eu até compreendo que às vezes tu abrir o Beira-Rio, a estrutura Beira-Rio para um jogo é uma demanda muito grande e um custo muito elevado. Compreendo isso. Mas eu acho que às vezes, até não só o feminino, mas a base, porque quando bota ali 1990, 80 e poucos, a gente já via a gurizada jogando e sabia, pô, isso aí tem futuro, ó. Quando o guri subia, a gente já tinha visto 5, 6 partidas dele. E às vezes sobe os guris hoje profissional, tem gente que... mas como é que joga o fulano? Sabe? Então acho que isso faz falta. E como a Jenny falou, é muito organizado taticamente os times profissionais femininos hoje, né? É um jogo legal de se ver. Tu acompanha todos, né? Acompanho todos e realmente, assim, o pessoal que acompanha as Gurias Coloradas desde 2017 notou uma evolução muito grande, tanto no time quanto no estilo de jogo. Meninas que vêm com a gente desde 2017 evoluíram muito e conseguiram se manter, né, mesmo com essa troca, com essa constante evolução. E isso é uma coisa nítida nos jogos delas, assim. Acho que cada vez mais a gente sente orgulho delas. Eu, por exemplo, no jogo do ano passado, nas quartas de final contra o Flamengo, quando a Sorriso fez o gol, eu chorei, porque eu realmente acreditei que a gente fosse passar de fase. Isso para mim foi uma coisa muito importante, como eu sei que foi para elas. E acho que quanto mais de perto a gente acompanha, quanto mais de perto a gente vê o que elas passam, mais nos dá essa sensação de vibrar junto por todas as dificuldades que tem o futebol feminino, por tudo que elas tiveram que passar para hoje serem atletas profissionais de um time que valoriza como o Inter faz com elas, sabe? Então, acho que... Isso é muito bacana, né? E tu ano passado, na final, que o Inter ganhou o título lá no Morumbi, tu deu volta olímpica junto, né? Tirou foto com taça, fez tudo, né? No Brasileiro Sub-18, sim, eu tive a oportunidade de acompanhar as gurias e realmente foi uma coisa muito marcante, assim, para todas elas. O time Sub-18 do Inter ano passado era muito forte, nós temos várias atletas do 18 que foram aproveitadas no profissional, que estão sendo esse ano, Malu, Bruninha, Jennifer, que já fez inclusive gol, Keila, enfim, muitos nomes que estão no profissional e foi uma emoção incrível, assim, poder viver isso com elas, é a primeira edição do Brasileiro da categoria, né, e poder ver as Gurias Coloradas conquistando isso, foi sem palavras, assim, curti, comemorei, fiz muita foto, deixei elas gravarem os bastidores sozinhas, né? Larguei a GoPro na mão e disse, vai, grava. E elas foram, assim, foi uma festa, foi muito legal, quase perderam o voo de volta depois, porque o horário era bem apertado, foi uma correria no aeroporto. Eu até fiquei com as malas de todo mundo, porque meu voo era depois, e aí elas foram e eu fiquei despachando as malas, depois peguei meu voo para voltar. A Jennifer fez um gol num jogo em São Paulo, não me lembro contra quem foi o jogo que ela fez um gol, né? O Inter ganhou de 4-5-0. Isso, foi contra a Ponte Preta. Ponte Preta, é isso mesmo. Foi um gol de fora da área. Ela tem muita qualidade também, né? Um jogador que já tem passagem pela seleção também, é um jogador que é promissor, é jovem ainda, né? Sim, a Jennifer, ela veio das categorias de base, né? Foi campeã no Sub-18 ano passado e subiu. E ela tem jogado como atacante, então, como a gente teve a lesão da Fabi Simões no primeiro jogo do campeonato, ainda contra o São José, a Jennifer acabou naturalmente assumindo essa posição na maioria dos jogos. E aí, nesse da Ponte Preta, o Maurício Salgado optou por jogar com um time alternativo, justamente pelo histórico da Ponte Preta, que não estava vindo muito bem no campeonato, enfim, para poder dar um descanso para as meninas, porque a gente vinha de uma rodada na quarta-feira e jogou contra a Ponte no domingo, então, para dar essa alternância, para dar esse tempo de descanso, o campeonato que estava recém começando. E a Jennifer foi muito bem, não só ela, como a Keila também, que é outra das promessas da base que subiu. Enfim, tem várias meninas aí que estão aparecendo, mostrando seu trabalho. Também é o caso da Belinha, que é lateral e joga de atacante às vezes, também veio do Sub-18. Então, além das meninas experientes que já estavam no profissional, o Sub-18 agregou muito para elas esse ano, das meninas que subiram. E não é, tipo, é que nem o profissional masculino.
a menina se destaca no sub-18, ela pode subir antes profissional do que subiria normalmente, né? É a mesma coisa, a função é a mesma. Sim, e normalmente acontece das meninas subirem, jogarem no profissional e voltarem para disputar a base. Então elas acabam jogando nas duas categorias, porque o sub-18, claro, o Inter tem uma base muito vencedora e também é uma das metas ganhar títulos com a base. Então as meninas conseguindo, obviamente o profissional é prioridade, mas conseguindo estar nas duas categorias, elas estão justamente para que o Inter possa sair vitorioso, porque elas são meninas que acrescentam muito, como a gente pode ver a Jennifer, que recém fez 18 anos, já está destruindo tudo no profissional, né? A Isa Haas também, que teve uma lesão, mas também desde que ela passou na seletiva, eu acho que ela estava na categoria sub-17 na época que existia, e já jogava no profissional também, porque as categorias no primeiro ano eram um pouco diferentes. E hoje está aí no profissional também um dos grandes destaques. Eu falei com a Jennifer, até com a Jenny. Eu confundo Jennifer, tudo muito nome igual. Jennifer é a da base e Jenny é a que veio de profissional. Iranduba que tu estava falando antes, exatamente. Isso. Muito simpática. A Caterina invadiu, minha filha invadiu a live aqui, a conversa. Eu te botar na conversa, não tem como, né? Ela não entende. E a gente falou da questão mulher no esporte, assédio, tudo. Eu me irrito muito. Até quando trabalhava no Inter, tipo, tava num grupo. Nossa, fulana aquela é muito bonita, né? Eu, sim, ela é competente. E as pessoas taxam as pessoas por beleza. Eu não taxo ninguém por beleza, não sei se tu é bonito, se você fez, sei, convivo contigo, mas tipo, não importa. O que vale é a competência da pessoa. E por que o homem taxa uma mulher pela beleza? E meu cachorro tá enlouquecido. Por que o homem taxa a mulher pela beleza e a mulher, e não pela sua competência, pelo trabalho que faz? Como é que tu vê isso, Mari? Eu acho que a gente ainda tem muito essa questão do machismo. Claro que eu me formei já faz 4 anos na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, inclusive, meu sonho era trabalhar com jornalismo esportivo. E eu cheguei a pensar em desistir por atitudes como essa, assim, sabe? De momentos em que o machismo pesou muito. Mas eu noto que desde que eu entrei na faculdade, muita coisa já evoluiu. E que hoje, se as pessoas não entendem que isso é errado, pelo menos elas têm vergonha de admitir o que elas pensam sobre isso, porque elas sabem que vai ter muito julgamento. Então, pelo menos essa parte já está existindo. Uma parte de que, se a pessoa for lá e for machista, vai ter a outra pessoa que vai dizer: olha o que tu tá falando, poxa, não faz isso. Enfim, vai ter aquela repreensão e talvez, sei lá, de um torcedor que seja, um torcedor cometeu um ato desses na arquibancada. Vai repercutir mal com a torcida, vai repercutir mal para ele. Então, acho que existe essa noção geral. Apesar de ainda existirem algumas pessoas muito machistas, existe uma noção geral maior que evoluiu muito, que é de, o cara vai fazer uma coisa ridícula dessas, mas a gente vai estar lá em cima para dizer que ele está sendo ridículo, que ele está errando, que ele está... Enfim, então, às vezes as pessoas se sentem envergonhadas, digamos assim, de cometer esses atos justamente pelo julgamento, o que para mim já é uma coisa boa, porque significa que a sociedade como um todo está mudando, né? Mas, claro, ainda tem muita coisa para evoluir, a gente ainda passa muito por isso. Eu não me considero machista, mas às vezes a gente acaba usando uma expressão machista sem saber que é expressão machista. Tem muita coisa assim, né? Tanto que no Dia da Mulher, no jogo do Inter, eu falei a abertura da jornada e eu escrevi um texto, copiei um texto para usar e passei para Mari. Mari, o que tu acha? E ela, não, tem machismo aqui, cuida nisso. Pá. E ela me ajudou horrores, porque eu também não queria passar uma coisa que eu não sou. Mas tem muito, né? Nas palavras, nas expressões. Eu acho que isso é uma questão muito enraizada, assim, porque muitas vezes a gente comete o machismo e não se dá conta, por reproduzir algum comentário, enfim, coisas que estão presentes na nossa vida desde o início, desde que a gente se entende por gente, e que é difícil tu enxergar a problemática, porque tu precisa que outra pessoa te diga, não, talvez isso aqui esteja sendo machista, esteja te excedendo um pouco, porque tu, principalmente os homens, sabe, que nunca passaram por isso, porque quando tu é mulher, tu vai passando pelas coisas e tu vê que não é bem assim. Mas quando tu é homem, muitas vezes tu é ensinado a vida inteira a ter uma postura, a pensar de uma certa forma, então tu precisa muito dessa questão da desconstrução, assim, e por isso é legal que vocês nos procurem, enfim, que nem tu fez aquele dia, porque poderia ter gerado uma imagem muito ruim, poderia ter gerado toda
uma situação chata e que pode ser evitada, sabe? Então, acho que essa é a principal solução, assim, tipo, que os homens procurem as mulheres e escutem também o que elas têm a dizer, sabe? Mulheres que principalmente trabalham com jornalismo esportivo, com futebol, as próprias jogadoras, assim, acho que todas nós já passamos muito por isso e a gente consegue enxergar isso com mais facilidade, mas é uma desconstrução diária. Eu resolvi pedir ajuda e confiei em ti porque eu sabia que tu ia me ajudar. Ia fazer a coisa certa. Me irrita mais ainda quando eu vejo uma mulher machista. Puta, isso me irrita demais, cara. Essa pra mim é pior. É porque eu acho que existem muitas mulheres que não conseguem passar por essa questão da desconstrução, da percepção do erro naquilo, justamente porque elas vêm de outros locais, tipo, mais religiosos, mais conservadores, enfim, que acabam não tendo essa abertura para olhar com outros olhos, sabe? Porque, querendo ou não, as religiões ainda tem muitas que são machistas, enfim, o meio do futebol é machista, e muitas vezes a família também ajuda muito a fazer essa desconstrução, a tornar essa percepção do que é o machismo e como isso influencia na gente. Eu gosto da voz do Hernani Campelo, mas aquela jornada que a gente fez junto foi demais ouvir tua voz ali, e daqui a pouco tu me sai com uma expressão, cara, que máximo aquela expressão, até te falei, né, depois, essa linguagem jovem, essa coisa diferente que a mulher trouxe, e tu trouxe para a rádio, que coisa que a gente não imaginava, de repente, há algum tempo atrás. Não se imaginava, daqui a pouco vai estar narrando. Como eu entrevistei a Duda Dal Ponte. Cara, ela narrando é um espetáculo. Ela narra bem demais. Maravilhosa. Uhum. Sabe? E aí tu vem... E por que não tem espaço, sabe? É o machismo. E eu gostei muito de fazer aquela Libertadores contigo. Tu foi bem demais aquele jogo lá da Libertadores. Foi muito melhor que eu, obviamente, mas experiente até. Saiu de uma faculdade fresquinha. Muito legal. A linguagem do jornalista novo é um pouco diferente do radialista antigo. Isso é bacana. E eu tive que me readequar com expressões, com palavras, como falar, porque o público hoje é muito mais jovem. E tem que cuidar muito. Foi tu que me disse, eu acho, uma vez, cuidado com a expressão para não virar meme. Te lembra? É verdade. Nós estava na TV Inter. Isso também é uma das coisas que a rede social massacra, né, Mari? Isso é verdade. A gente tem que cuidar muito com as redes sociais e a gente, inclusive, faz esse trabalho com as atletas, assim como é feito no masculino, para que tenha esse cuidado, porque qualquer coisa nas redes sociais pode virar meme e pode se voltar contra a gente, né? Então, acho que todas essas questões, eu acho que eu te falei até, era um jogo que acho que a gente tinha sofrido perdendo. um gol, ou alguém perdeu um gol, algo assim. E tu fez uma expressão, eu falei, cuidado, porque depois vai lá estar tua cara estampada no meme. Então... Eu já virei uma vez que eu trabalhava no outro veículo e o narrador falou: o lindo Victor Cuesta é um homem maravilhoso. Meu, foi pro Facebook. A torcida do Grêmio pegou e usou, né? Tipo, mas é uma brincadeira, né? A gente tem que levar um pouco mais na esportiva as coisas. E a rádio identificada tá muito legal, as questões de rádio identificada. Ontem eu vi muita gente criticando a Rádio Flu, puxando o saco do Flu. Cara, cai na real, a Rádio Flu. Ela não vai falar do Flamengo com... E isso é legal. O que a gente faz na Rádio Colorado, eu fazia. Vou voltar a fazer um dia. Mas é falar do clube. Isso é bacana. Eu gosto dessa parte, assim, da coisa identificada. Porque tem tanta gente que tenta ser isento e não é, em hipótese alguma. Isso é complicado, não é? Quando tu foi pro mercado de trabalho com essa questão de isenção, como foi? Bom, eu, quando comecei a estagiar no meu terceiro, quarto semestre da faculdade, eu comecei a estagiar voluntário. Eu estudei na FAMECOS, sou formada pela FAMECOS, então eu estagiava na FAMECOS Cast, a antiga Rádio Fã, que muitos jornalistas hoje do Rio Grande do Sul já passaram também. E depois de um tempo, o Felipe Gamba, né, que é da Gaúcha, inclusive, e o Tércio, que eram meus professores, enfim, conversaram e decidiram que a gente, como rádio da faculdade, ia começar a cobrir os jogos. E nisso, na época, era eu e um outro menino que fazíamos, o outro menino, inclusive, muito gremista. E eles chegaram para mim e falaram: olha, o primeiro jogo que a gente vai mandar alguém é do Inter, por isso a gente quer te mandar. Mas tu deveria começar a considerar apagar as tuas fotos do Inter das suas redes sociais. Porque um dia a gente vai ter que te mandar pra arena e as pessoas sabem que tu é muito colorado e isso pode dar problema pra ti.
E eu, tá, tudo bem. Aí fui no jogo, né, me segurando assim, porque eu tava numa emoção. E o jogo foi 0-0, graças a Deus não comemorei nenhum gol do Inter, porque daí eu consegui me manter imparcial lá, porque eu sou muito torcedora de gritar, de cantar, enfim. Capaz, não parece. E aí depois eu até conversei com eles, mas vocês acham mesmo que eu preciso disso? Ah, sim. Bom, fui lá no meu Facebook, no meu Instagram, fiz uma limpa, eu tinha foto desde pequenininha com a camisa do Inter, e eu era uma pessoa que eu usava muito camisa do Inter, então minhas fotos do colégio de camisa do Inter, todo dia eu tava de camisa do Inter, então eu fiz uma limpa, assim, eu paguei mais da metade das fotos no meu Instagram. Eu E não um uso mês muito, depois, sabe? me chamaram para estagiar no Inter. Um mês depois. E tá lá até hoje. Eu não uso muito nada do Inter, camisa do Inter, é jaqueta do Inter. Eu sou outro doente. Quando eu te fui te buscar uma vez, eu te dei uma carona para nós ir pro Beira-Rio na final da Copa do Brasil. Aí eu ouvindo o hino do Inter do carro, louco, ouvindo o canto da torcida. No som máximo ainda. Sou máximo, louco, louco total. Mari, para a gente começar a encerrar, Eduardo Cudê, Internacional. Eu vi uma evolução muito grande do Internacional, vi um time competitivo, eu vi um time copeiro em campo. Eu não gosto dessa palavra copeiro, porque é do outro lado, eles gostam de ser argentino. Mas eu vi um time brigador, peleador dentro de campo. E agora está voltando o Campeonato Gaúcho, daqui a 15 dias, 10 dias, com um Grenal. O que tu acha do Inter do Eduardo Cudê? Eu tenho gostado muito do trabalho do Cudê. E eu tive a oportunidade, né, de fazer as fotos, enfim, a recepção dele quando ele chegou em Porto Alegre. E deu para notar que ele também é uma pessoa muito boa, assim, muito humilde, sabe? E acho que isso ajuda também, assim. A torcida percebe como é a postura dele também. E acho que ele conseguiu muito botar o estilo de jogo dele dentro de campo. Acho que o time tem respondido muito bem. Acho que ele tem feito escolhas muito acertadas, assim, porque já aconteceu em alguns momentos da torcida questionar isso e funcionar a escalação, ou enfim, funcionar a mudança que ele fez. Então, acho que ele tem muita convicção também, porque mesmo com a torcida questionando em alguns momentos, ele consegue se manter firme e consegue provar o porquê que ele fez essa alteração, ou enfim, optou por esse estilo de jogo. E acho que o Inter tem se saído muito bem, assim, tem jogado para frente, tem conseguido ser efetivo na frente, tem conseguido ter uma boa defesa, então eu estou bastante satisfeita assim, com o trabalho do Cudê, espero que possa nos trazer frutos em forma de títulos muito em breve. Ah, adoraria um título, mas eu quero primeiro ganhar esse Grenal, o primeiro Grenal, Mari. Esse Grenal eu quero muito ganhar. Nossa, eu vou quebrar o condomínio. E no meu condomínio Ainda mais só tem com essa gremista. saudade do futebol que a gente tá, né? Nossa, meu. E eu não consigo ficar vendo Flamengo e Fluminense, não. Eu quero ver o Inter. Esse é o caminho. Tá, dá muita saudade, não. Não tem futebol no mundo que pague o preço de ver o Inter em campo. Nossa, não tem. Eu fui com o Inter para tudo que é lugar que tu imagina como torcedor. Fui na Bomboneira, fui a Dubai, ver o Inter no Mundial. Eu fui no Maracanã, eu fui na final de 2006 no Morumbi, na torcida do São Paulo, porque não tinha mais ingresso para do Inter. Meu Deus. Eu fiz umas loucuras. Pô, total louco. Mas é o Inter, né? A gente não... até a Fernanda, minha esposa, quando eu saí do Inter, no dia eu tava de camisa do Inter, sabe? Ah, tu não tá bravo? Eu, não adianta, cara. Isso aqui não tá na pele, não vai mudar, sabe? A gente fica triste. É mais do que o trabalho, né? O clube, trabalhar lá é um sonho, eu vou voltar. Tenho certeza, Mari. Então tá, Mari, acho que valeu demais. Foi muito bom, te agradeço. Desejo todo o sucesso do mundo pra ti. Eu ainda vou estar bem velhinho te ouvindo aí no Internacional, tenho certeza disso. Sucesso sempre, Mari. Valeu, grande abraço. Eu que agradeço o convite, muito legal bater esse papo contigo e com certeza espero que a gente possa trabalhar junto de novo. Tu foi um grande colega meu. Muito sucesso aí no projeto do YouTube, que eu já estou acompanhando, inclusive. E um beijo para todo mundo que acompanhou. Valeu, galera. Continua acompanhando o canal, se inscreve e assina as notificações.